Eu sou a Andrea E eu sou a Tati. e juntas nós somos Somos o Elas Elas na na Lua. Lua. Tudo bem com vocês, pessoas cíclicas? Como é que vocês estão? Já deixa seu like nesse vídeo, comenta como é que você tá e já compartilha com quem não pode perder o nosso episódio. Começando super bem o mês de fevereiro, coisa boa. E aí a gente já vem com uma bela de uma pergunta. Você já sentiu que, de tanto cuidar do mundo, acabou esquecendo de onde fica a chave da sua própria casa? Olha que importante. Que se tornou um abrigo seguro para todos, mas vive na tempestade dentro de si? Hoje a gente vai te convidar para você puxar uma cadeira com a gente e vir tomar um cafezinho, tá? Que agora a gente vai falar um pouco sobre como que a gente acha o caminho de volta. Esse é o nosso tema, assim, de abertura para a gente começar a discutir um pouco como é que as mulheres são ensinadas a serem suporte de tudo, da família, da carreira, dos relacionamentos, filhos dentro da carga família também, né? E como que isso drena a nossa essência enquanto mulher. Aproveitar enquanto isso, servir. A gente queria fazer o charme do café com vocês. É isso que acontece. Enquanto isso, eu vou servir um cafezinho maravilhoso preparado pela André. E é assim que nós vamos. Entre as certezas. Porque não precisa de perfeição, gente. Claro que Até não. mesmo no momento de servir o café. Claro que não. Aí eu já E depois desse momento. voltamos com tudo limpo, já reorganizado, né? Teve um pequeno probleminha aqui, técnico. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, ele é muito importante. E aí, acho que o primeiro passo que a gente pode dar é começar com os nãos, as coisas mais importantes. Quando a gente diz não para o outro, e a gente vai entrar um pouco nisso, a gente começa a dizer um pouco mais de sim pra gente mesmo. Sim. Tem tudo a ver com esse tema, né? É muito relacionado. Quando a gente realmente voltar para dentro da gente, realmente assim, quais sim eu preciso falar para mim e quais nãos eu preciso falar para os outros, né? Então, Uhum. eu acho que é um, é tão complexo isso, a gente não tem noção, porque é simples falar isso, assim, mas não é. É Uhum. muito mais difícil que a gente imagina, né? Então, Total. como a gente percebe que toda essa questão de ser abrigo por outro, de cuidado que a mulher assume essa responsabilidade, ela vem desde quando nós somos pequenininhas, Uhum. né? Do que você brincava quando era pequena? De boneca, de De montar casinha, casinha. de afazeres assim, tipicamente femininos, né? Ou reservados à mulher até então. Eu nunca fui incentivada, tipo, a fazer coisas radicais. Tanto que eu não sou uma pessoa radical, inclusive, né? Então, realmente, foi bem aquele padrãozinho ali de. E não num sentido de. Tirando o gostar. Tudo bem, eu gostava de brincar, não era essa questão. Mas é o quanto disso é ensinado e colocado como algo feminino. Sendo que não necessariamente, né? A gente poderia ter uma abertura ali para entender um pouco do que a gente gosta, então. Né? Nunca foi explorado. O que você gostava além de boneca? Você brincava do que mais, por exemplo? É, de boneca, de casinha, de fazer comidinha. Eu brinquei até de passar roupa. Vai vendo. São coisas assim que eu vejo que. Mas a questão é da sociedade que empurra isso para a mulher, como além de todos os cuidados de ser abrigo da casa, da família, dos filhos, hoje a gente entende assim e enxerga que a gente tem outros papéis, Sim, né? De ser responsável pelo quê? Até pelo assim, um bom andamento da harmonia da família é responsabilidade da mulher. sim. Aí você pegou um gancho interessante, que eu vi um post, agora eu não vou lembrar de quem que foi, no final do ano, falando sobre que o Natal é extremamente feminino. Ah, isso E é que se legal. não tivesse a mulher no entorno do Natal, não ia ter Natal. Natal no sentido
tradicional que a gente, né, geralmente vê por aí. E isso fez muito sentido, que tem tudo a ver com essa discussão. Porque quem que fica na cozinha preparando a comida? Quem que agita a família para se reunir? Quem que faz a decoração para a ceia e coloca todo mundo na mesa e mantém as pessoas ali engajadas no Natal? É sempre o lado feminino. Sim, sim. E o quanto que isso pesa pra Pesa, gente. Porque a pesa. partir do momento que você fala, não vou fazer, teve alguma coisa? Tem, Não. tudo desmoronou. É muito louco isso. É algo assim que. E você vê que assim, a sociedade daí tem toda essa responsabilidade. Uhum. E além de tudo isso, né, tem a questão da. Hoje a mulher ainda tem a questão de ser provedora, né? Muitas são provedoras da casa, do sustento. E você vê que isso vai cada vez mais colocando, né? Uhum. Coloca uma carguinha ali, coloca outra carguinha ali. E quando que isso. E quando alguém cuida dela, Uhum. né? É que se você for pensar também, quando a gente pega esse recorte, lá atrás as mulheres lutaram por ter esse espaço, lutaram por ter esse direito. Mas por que que elas lutaram por ter o direito, por exemplo, de trabalhar? Porque elas não tinham voz para votar, não podiam trabalhar fora, não podia estudar, enfim. Então a gente adquiriu esses direitos. Só que qual que é a problemática dentro desse contexto, né? É que a gente foi adquirindo esses direitos, que são extremamente importantes, mas não teve divisão da sobrecarga. A gente só foi acumulando ao longo do tempo. Então, é importante a mulher sim ter independência financeira, é importante a mulher sim estudar, é importante todos esses pontos, mas quando que a gente divide essa sobrecarga? Porque a gente aprende desde criança a cuidar, a resolver, a tomar frente e vai acumulando função, vai acumulando função. E quando que a gente divide? E quando que a gente consegue parar e falar assim, tá bom, chega, agora eu preciso cuidar de mim. E o que que é esse cuidar de mim? Acho que são esses pontos assim que vão gerando essa problemática. Quando que a gente divide, que a gente vê que enquanto o homem dentro do relacionamento ou sozinho, seja lá como for, profissional e pessoal, tem menos sobrecarga ao longo do tempo, a nossa só vai aumentando. E é tão forte isso de geracional, essa questão do que eu vejo assim na minha educação, por exemplo, assim, na minha educação que eu tive, né, que eu tive que, e vai conseguindo isso, consegue aquilo, vai trabalhar, e vai. E daí hoje, né, quando, né, a geração agora do meu filho, o quanto assim, no caso, ele é um homem, eu tento não passar para ele que ele tá vendo a mãe dele só conseguindo as coisas, só ela ali, 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 porque assim, é difícil você dar o exemplo para uma pessoa, sendo que você tá realmente fazendo aquilo. Uhum, Então, assim, é algo que vai crescendo de uma maneira que os homens vão olhando aquilo de uma maneira, eu não preciso fazer, se tem sempre, a minha mãe tá fazendo, uhum. né? Agora, eu não preciso fazer, a minha esposa tá fazendo, né? Então, assim, é algo que realmente a sobrecarga ela vai acontecendo, né? E acho que esse momento de a gente voltar para a gente mesmo e colocar limites é o ponto principal desse primeiro passo, né? Acho que é muito importante. Dentro da minha criação, eu também vejo dessa forma, assim. Eu fui criada mais com esse viés de é, é, fazer o que eu tivesse que fazer, não depender do outro. Acho que era uma frase muito importante, assim, dinheiro no bolso, comida no armário. Eu ouvi muito essa frase durante a minha vida e é não esperar que o outro faça por mim. Eu tenho que fazer. Só que aí isso foi tão ao extremo que aí eu fazia por mim pelos outros. E aí até que momento eu cheguei ao extremo de atropelar mesmo. Assim, ser um tratorzinho de passar por cima, por exemplo, do Felipe dentro do relacionamento e tomar a frente, resolver tudo. Aí eu falei, opa, a partir do momento que eu tive a possibilidade de ir para terapia e começar a entender esses meus comportamentos, esses meus padrões que eu cresci vendo por ter dentro da família mulheres muito fortes, que foram sozinhas ou que foram abandonadas. Então, elas não queriam que aquele ciclo se reproduzisse em mim.
Então elas me ensinaram a, tipo, vamos lá, agiliza, entendeu? Vamos, enfim, vamos trabalhar de outra forma, assim, a cabeça. Só que eu fui muito trator. Então isso também me atropelou. E aí, em que momento eu me permitia parar e respirar? E entender, não, peraí, eu preciso de um momento para mim. E entra um pouco no que eu já comentei nos outros vídeos, de o quanto eu me afoguei no trabalho e tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também. O quanto isso destruiu a minha saúde, a minha mental, física, tudo mais, em relação a isso. Porque eu estava preocupada em ser esse tratorzinho que resolvia tudo. E quantas vezes eu me vi nesse ciclo também de carregar essa carga dentro do trabalho, não só na família, mas também dentro do trabalho, carregar mesmo essa mochilinha de eu tenho que resolver, porque se eu não resolver, ninguém vai resolver. É. Mas ninguém pediu para resolver. Era que você tá vendo o problema escancarado na sua frente, ninguém quer resolver, porque é uma bucha, e aí vai lá, salvadora, resolver, entendeu? Porque eu sou essa, comigo entrega a bucha que eu resolvo, entendeu? Enfim, eu tive que desaprender a ser assim. E entender que eu tenho que usar essa habilidade de forma criativa e de forma que não me sobrepõe, não me ultrapasse os meus limites. Então, dizer um não foi muito difícil. Você sabe que você falando agora de ter esse tempo, né, pra gente, veio aqui uma situação, né, no momento que eu estava casada, e daí teve o divórcio, tudo, né? Um momento que eu estava casada, que assim, o homem sempre, ele ia pro futebol. E eu não me recordo de ter esse momento meu, tipo assim, sem filho, sem pensar em nada, Uhum. né? Porque quando vai pro futebol, não pode nem pensar em ligar pro marido, né? Se você ligou, nossa, tá querendo saber onde eu tô e tudo mais. Então, ele sempre tinha esse momento e eu nunca tinha o meu momento. E depois do divórcio, tudo que tem a questão da visita, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Gente, como isso, tipo assim, é uma coisa assim que você sente, tipo assim, por mais assim, é os outros 15 dias que você tá sem seu filho, né? Tem aquela questão de não estar perto do seu. Mas como é importante aquele final de semana que eu tava sozinha, que eu estou Uhum. sozinha. Porque realmente você assim, não tem a preocupação, meu filho já se alimentou, já, Uhum. né, teve os cuidados básicos dele, então assim, não tá ali, né, querendo curtir o momento com Sim. ele. Então, e daí você faz o quê? Você se dedica a você, É. entendeu? E eu fui muito julgada a isso, porque teve um momento que eu falei assim, nossa, comentei assim, nossa, querendo, eu acho assim que todas as mulheres, os casais, né, com filhos, com tanta responsabilidade, tipo assim, então tá, vai ser uma horinha você cuidando, e uma horinha que eu vou pegar, então, uma horinha que seja. Eu vou sair com minhas amigas e não quero pensar em filho, não quero pensar que eu tenho que olhar no celular e ver Tipo, sem nada, né? se tá acontecendo alguma coisa, porque tem até uma série que a gente tem que assistir que fala sobre isso, que o pai não sabia nada sobre o filho. Só sabia É. que ele tinha uma alergia, que a alergia que o pai também tinha. Ah, Mas ele não sabia nada sobre o filho, enquanto a mãe falou, não, ele tem isso, isso, isso. Então, assim, essa questão de dividir, é o que uhum. você falou, a gente vai assumir, vai assumir. Mas Sim. quando existe a divisão, né, existe o equilíbrio, não tem essa sobrecarga que dá uma É. pirada. Não, eu tenho um outro exemplo bom, assim, e ao mesmo tempo bobo, de certa forma. Que foi uma das coisas que a gente brigou muito assim, no meu relacionamento. Que é, beleza, a gente tem que ir com 2 adultos no supermercado fazer a compra do mês. E aí, eu já tinha ali certinho o que tinha que comprar, porque estava acostumada a lidar com a gestão da compra da casa, né? Do que tem que comprar, enfim, olha preço, enfim, tudo isso, beleza. E aí a pessoa não tinha essa mesma dinâmica. E aí teve uma vez que a gente chegou a entender, beleza, tem que fazer uma lista de compras. Aí eu colocava lá na lista azeite, manteiga, né? Um azeite, uma manteiga, um açúcar, não sei o que, beleza. Aí tá no supermercado, a pessoa me liga e pergunta: tem um monte de azeite, qual azeite você quer? Aí eu olhei, eu respirei fundo.
Qual azeite você come todos os dias? Qual azeite que tá na mesa? Qual a manteiga que você come? É com sal ou sem sal? Falei, tá na mesa todos os dias, você come a mesma manteiga, você não sabe qual é a manteiga que você come todos os dias? Eu não sei qual que você gosta. Não sou eu que gosto, é a manteiga que todo mundo come todos os dias. Entendeu? Aí eu falava assim, ó, isso me irrita. A gente começou a entender por que que isso me irritava. Porque era uma coisa básica, é um observar que a gente é condicionada, a gente aprende que a gente tem que ter esse tipo de olhar, de observação, e É. eles não têm que se preocupar. É porque é algo assim que sempre foi assim, cuidar da casa, sempre a mulher que faz. Uhum. Então, assim, que nem hoje, né, o meu filho adolescente, 14, o que que ele sempre hoje eu tô ensinando ele? A fazer a comprinha da semana. O que que é a Uhum. comprinha da semana? É ir no supermercado, que é na esquina de casa, comprar Fantástico. banana, comprar. E eu achei tão bonitinho que tinha que comprar limão. E daí ele, como é que eu vou escolher limão, né? Imagina ali. Ele olhou na internet e falou assim: mãe, aprendi a escolher limão. Ele tem que ser lisinho e maciozinho. Ai, eu achei tão lindo. Tá Porque vendo? assim, é uma mudança de crença e de gerações, porque assim, a nossa geração ainda tem muito assim que a mulher tinha que tomar conta de Uhum. tudo. E a nossa agora, que nem com os nossos filhos, é nesse sentido de, olha, essa é a minha dor, né, vamos dizer assim. Hum, Então vamos começar a você tem que, não é que eu falo assim, você tem que, é importante. sim. É importante para você entender como comprar um limão, por exemplo. É uma autonomia que antes ela era seletiva. A mulher tem que ter autonomia, o homem não, ele tem que ser cuidado. Então, Isso. assim, não tem isso. Autonomia para ser adulto funcional é para qualquer um. Para qualquer um. E aí, uma parte da sua fala me veio uma questão, assim. Você comentou que aí, na época que você estava casada, ele tinha um momento dele do futebol com os amigos. E, pô, que bom que ele tinha esse momento. Nada E contra. o que que você fazia enquanto ele estava no futebol? Passando roupa, cuidando da casa, cuidando do filho, brincando com o filho, várias outras coisas. Em momento nenhum passava pela sua cabeça que aquele era um momento que você podia ter pra você. Não, Por porque quê? é tão forte assim, a cobrança nossa com a gente mesmo, assim, Uhum. não, imagina, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Entende? É esse o ponto que a gente quer que vocês reflitam junto com a gente. Quando a gente chegou na terapia, a gente começa a pensar, eu tenho absoluta certeza que a Tatiane de hoje, se tivesse nesse relacionamento ali no passado com a consciência que você tem hoje, ele estaria no futebol e você estaria fazendo outra coisa porque Sim, você estava a fim de sim, fazer. Ler o seu livro, ou sair com as suas amigas, ou passear com seu filho ou fazer nada, entendeu? Não necessariamente estar cuidando da casa. Eu tenho sim, absoluta certeza. sim. É, eu lembro também de uma situação que, né, no casamento ainda, eu tava, sabe aquele momento assim, eu vou me preparar para engravidar e tudo mais, Uhum, né? Já tinha casa, tinha terminado faculdade, né? Aquela que eu já contei na minha história, que eu fui criando meus steps, né? uhum. Meus babies steps. E com isso, chegou um momento em que eu falei assim, agora eu vou engravidar. E eu queria pintar a casa. Eu queria que a casa ficasse bonita. Eu acho que eu falei isso até no vídeo. Uhum. Só que esse momento que eu falei isso, ele falou, não, pra mim tá bom. Então, pinta você mesmo. E daí eu, de novo, peguei a responsabilidade pra mim, coloquei ela, não, agora eu sou a pintora. Tratorzinho. A Aham. pintora. Em vez de realmente eu, contratar alguém, de repente, pra fazer e tudo mais, eu quis assumir isso pra mim, porque era algo que eu queria muito, Uhum. entendeu? Então, assim, aprender a dizer não e sim pra você, realmente assim, tá, eu quero muito isso, ok. Mas eu, Tatiane, preciso fazer isso? Não. E também tem dois pontos aí, né? Você não precisava você mesmo pintar a casa, que na época você conseguiria pagar uma outra pessoa. Não era uma questão, eu quero, eu preciso e eu não posso pagar. Na época, né? Vamos dizer assim. E o outro contraponto é, em vez de ele olhar e falar assim, mas por que que você quer pintar a casa? Deixa eu entender. Né? Tem um diálogo ali. Hum, E sei lá, então vamos ver junto, vamos orçar um pintor, ou vamos fazer junto. Olha, esse mês eu não, mas mês que vem a gente pinta. Não, é simplesmente, não, pra mim tá bom.
É. Tipo, um conformismo, assim, que você realmente não tinha uma cumplicidade, não tinha uma parceria É, para você se é. apoiar. E eu lembro de eu passei as férias todinha pintando as grades da minha Olha que coisa. né, porque assim, você quer ser parceira, você quer ser a que dá conta, a mulher que é a melhor companheira do mundo, entendeu? Uhum, Que realmente faz aquilo acontecer. uhum. E quando você entende que o que fazer acontecer, você está anulando você, É. Não teve parceria. A é, partir daquele momento ali, vai minando aos pouquinhos. E é isso, tipo, a sua preocupação até antes da gravidez não era nem o quanto você ia se cuidar. Você queria prover a casa ainda para receber. Então, acho que e vem muito forte mesmo de família o quanto a gente tem que ir nessa sobrecarga. Então, acho que é o principal recado de hoje. É, se a gente consegue olhar para o que a gente fazia e fazer diferente, eu acho que já é um primeiro passo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Refletindo hoje, se você fosse olhar para sua casa e você fosse querer pintar, você ia. A gente teve um ajustezinho técnico aqui no celular. Porque a gente estava falando, o que é importante? A gente deu um pouco desses contextos para vocês para entender que o quanto essas cargas precisam ser observadas, o quanto que você está trazendo de sobrecarga para você mesma e em qual momento que você tem para olhar para si. E se você não tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma terapia de forma particular, como a gente teve, é importante que vocês saibam que no SUS é possível fazer acompanhamento. Inclusive, em outro vídeo eu comentei que tem até o diagnóstico de TDAH, TAG, tudo pelo SUS. Então é importante vocês buscarem essa ajuda e estarem abertas a entender esses contextos. É muito mais sobre a gente falar de feminismo, machismo, não tem a ver sobre isso, mas tem a ver o quanto a gente tem de sobrecarga mental e emocional que afeta o nosso físico, afeta tudo à nossa volta e que a gente não precisa, a gente pode dividir. E aí pode gerar a discussão ou a pergunta de: e a mãe solo? Rede de sim, apoio é rede de apoio. importante. Não tenho rede de apoio. Como que a gente pode ajudar? Então, dessa forma, tem uma amiga que seja mais próxima? Como que a gente consegue dividir nessa sobrecarga, nem que seja para você conseguir dar pequenos passos? Então, buscar ajuda, seja ela no particular, pelo plano, pelo SUS, você conseguir construir essa rede de apoio. Inclusive, a gente quer trazer até mais conteúdos aqui para vocês de outras formas e outras comunidades que estão criando redes de apoio Sim, muito legais na internet, então para ajudar nesse sentido, e o quanto que você pode olhar para si mesma e sim, entendendo, resgata alguma é. coisa que você gosta de fazer, que é o que você gosta de fazer, que não seja cozinhar, lavar, enfim, ou se isso for cozinhar, lavar, alguma coisa que seja prazeroso para você. Você vai cozinhar uma comida que você gosta, sua comida favorita. Hoje a gente tem ainda umas novidades dessa nova geração, que é os Bobbie Goods de pintar. De Por repente você pega os exemplo, Bobbie Goods para pintar. A terapia escrita, ela é muito eficiente, né? Porque você está passando por algum momento ali, você escreve tudo que está diário, né? Fazer passando. o antigamente tinha muito isso, antigamente, nossa, mas tinha muito isso do diário. Volta a escrever um diário, mas escreve mesmo, sabe? Não a digitar ou anotar. Escreve com lápis, papel, caneta, porque é como se você conseguisse transferir tudo que você está sentindo. É uma forma de terapia, É. acessar isso. E a gente quer aproveitar e abrir esse espaço, né, para vocês comentarem, compartilhar esses nãos que vocês não conseguem dar e que de repente a gente Conseguir pode, com a ajudar. nossa experiência, de repente procurar ajuda em outros lugares, ajudar você em alguma coisa. E a gente abre também espaço, se você quiser procurar a gente para contar a sua história, para gravar a sua história com a gente, eu acho que vai ser enaltecer o nosso canal, trazendo histórias, né, de vida e histórias inspiradoras, Sim. né? Não os que você conseguiu dar e que foram importantes para você, que te
colocaram nesse próximo passo ali de se resgatar. Acho que é bem importante. Conta pra gente também o que você achou do episódio, né? Isso. Enfim, a gente tá super aberto aqui pra vocês. E pra aprender com vocês e pra ajudar também, né? Isso. Até como rede de apoio. Conta com a gente. É Isso aí. isso. E, gente, ó, pra fechar o episódio de hoje, é muito importante vocês saberem que não é egoísmo querer se encontrar, ele é necessidade, tá bom? Porque no final, amar-se é um ato sagrado de regressar a ti mesmo. Então, seja bem-vinda de volta. Ficou lindo. Seja bem-vinda de volta. Exatamente. E aí, vem compartilhando seus ciclos com a gente, tá bom? Um beijo, pessoas cíclicas. Até o próximo Até a próxima episódio. fase. Ai, Fechou. Ai, Jesus.